manchete do Fernando, viu? Uma criança contrai meningite e a família inconformada está responsabilizando o posto de saúde em um bairro de Araraquara. Agora eu pergunto, né, Luiz, Nancy, qual que seria a responsabilidade do posto de saúde numa questão como essa? Porque será que a criança foi para ter aquelas vacinas, né, que são as vacinas normais, e a meningite estaria incluída nessa seleção de vacinas, e a criança, em função talvez da greve, não tivesse recebido a vacina na época certa? Enfim, eu quero saber qual que é a responsabilidade do posto de saúde. E nós temos que, logicamente, colocar os pingos nos is, porque às vezes a responsabilidade está sendo atribuída de uma forma equivocada. Ou não, se não estiver equivocada, porque aconteceu? Para nunca mais acontecer, né? Isso é um absurdo, né? O caso da vacina contra a meningite, ela é bastante específica, né? Apenas até uma certa idade, né? 2 ou 3 anos, não me lembro bem agora, que ela é aplicada e depois, salvo em casos de campanha, como aconteceu recentemente, no ano passado, que também limita a idade, ou salvo realmente uma recomendação médica através de uma carta que o posto tem que disponibilizar, mas é bastante restrita, então a gente precisa averiguar realmente a idade. Vamos saber, porque o que eu quero é fazer justiça, né, com o nosso programa, logicamente, não prejudicar ninguém, mas, enfim, proteger aquele que precisa ser protegido, né, de um equívoco às vezes, né. Deixa eu conversar com o cidadão. É o seu Gilberto que está comigo? Não, é a mãe. A mãe. Como é o nome dela? Adriana. Dona Adriana, me conta uma história. A criança contraiu meningite, qual que é o estado dela e qual que seria a responsabilidade do posto de saúde aí do seu Midei? Bom dia, dona Adriana. Bom dia, Madalena. Madalena, foi o seguinte, desde o dia 16, agora passado, de agosto, o meu filho levantou com uma febre muito alta, né? Corri com ele no médico todo, descobriu fazendo uma punção, um exame, que ele estava com meningite, a meningocócica. Até então, os médicos me perguntaram para mim se ele tinha tomado a vacina de meningite. E eu falando que sim, que ele tinha tomado a vacina. Ele até acharam estranho, porque o meu filho não vai em creche, ele não vai em escola, nada, por ele ter 1 ano e 5 meses, ele não vai ainda, então ficou aquele ponto de interrogação da onde ele poderia ter pego essa meningite. Até que um dia o médico pediu para mim levar o cartão de vacina. E ele viu no cartão que o meu filho não tinha tomado as vacinas de meningite. Por coincidência, no mesmo dia uma moça do posto me ligou, falando que era para mim levar meu filho tomar essa vacina da meningite. Aí eu questionei, falei assim, mas escuta, ele já não tomou essa vacina? Ela falou que não, que essa vacina não estava tendo na rede SUS. No dia seguinte, meu marido pegou, foi até o posto, perguntou para eles falaram que não tinha, essa vacina deveria estar perdida no meio das outras, no cartão de vacinação dele. Ainda meu marido falou, então, bem, o médico deve estar errado, porque ele olhou, as enfermeiras do hospital olharam e viram que não tem vacina alguma da meningite. Aí eles tentaram engambelar, falaram que deveria estar perdida, que era para voltar mais tarde para falar com a enfermeira-chefe. Eu liguei no posto da Rua 7, perguntei se realmente não tinha essa vacina, como eles falaram para o meu marido e para mim por telefone também. Ela falou que não, que essa vacina está liberada sim, que pode ter acontecido um esquecimento. Meu Deus, não, agora, Adriana, isso tem que ser apurado, isso tem que ser feita uma comissão para apurar quem foi, porque, quer dizer, como é que tá a criança, hein? Hoje, recuperada? Madalena, ele está se recuperando aos poucos. Ele está tomando ainda, fazendo o tratamento de antibióticos, 12 dias internados, 12 dias internado? 12 dias internado. Ele perdeu o equilíbrio do corpo, está fazendo tratamento com fisioterapeuta, né? Para voltar, porque ele era uma criança que andava, petinhava, elétrica, né? Com 1 ano e 5 meses, está descobrindo tudo, então ele perdeu. Quer dizer, então, que a meningite levou a sequelas. Sim, o médico falou no hospital para mim, mãe, a senhora vai me perguntar, se ele tivesse tomado a vacina, ele estaria aqui hoje? O médico falou que não existe de tomar vacina e pegar uma meningite leve, não existe. Então, e para o senhor ver, quando foi em maio, eu precisei de uma carta das vacinas, que as vacinas estavam ok, para levar no meu novo trabalho. Eles me deram essa carta, estava ok. Quando foi 18/6 agora, ele foi tomar vacina. Não falaram nada pra gente. Meu marido foi um dia no posto para ver se as vacinas estavam ok, porque ele escutando no rádio que estava dando uma vacina em crianças, mas era só em meninas.
duas moças olharam um cartão dele e falou que o cartão dele de vacina estava ok também. Então, a nossa indignação é, tantas pessoas preparadas para isso não viram o que aconteceu. Não, você tem toda a razão. Agora, isso tem que ser apurado, tá certo? Com o máximo rigor, se existia a recomendação da vacinação contra a meningite, tá certo? Na idade adequada. E a vacina não foi dada, isso tem que ser apurado, isso tem que ser apurado a responsabilidade para nunca mais acontecer uma coisa como essa. Agora a gente pergunta, se aconteceu com essa criança, será que não aconteceu com outras? Exatamente. Por isso que a gente levanta a questão aqui, dizendo, olha, papai e mamãe que levaram seus filhos para ser vacinado, será que a vacina contra a meningite foi dada na época dele? Agora, qual foi a época da idade dele, hein, que era para vacina, hein? Olha, Madalena, assim que passaram pra gente, que essa vacina ela toma com 3 meses, depois, se eu não me engano, com 1 ano, ou 1 ano e 3 meses. Com 1 ano e 3 meses, meu filho foi por 3 vezes no posto de saúde. E durante essas 3 vezes que foram, nós levamos a carteirinha. Agora, Adriana, me diga uma coisa. Vocês levaram essa reclamação à Secretaria da Saúde ou não? Não, Madalena, para ser sincero, nós não tivemos nem tempo ainda, porque meu filho saiu do hospital na sexta-feira e durante 3 vezes ao dia nós temos que correr com ele. Vamos fazer o seguinte. Então foi no posto de saúde do Selmidei que ele deveria receber a vacina e não recebeu. Isso, do setor 1. Setor 1, né? Por favor, Ana. E o que mais mata nós, Madalena, que o meu marido foi lá, foi o pouco caso que eles fizeram, porque o meu filho correu um risco de vida por uma irresponsabilidade, para ser sincero, porque qualquer pessoa que trabalha em qualquer função tem que ter responsabilidade pelo que faz. Você tem toda a razão, principalmente se está lidando com vidas. Então eu tenho certeza que foi descaso, porque o meu marido foi lá para conversar, elas fizeram o maior pouco caso. Quando o meu filho correu um risco, meu filho foi para UTI. Agora, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, eu quero quero ver se vai ser possível, né, a gente conversar com a doutora Regina Barbieri, que vai nos esclarecer se a dona Adriana está equivocada ou se realmente houve uma falha. Se houve uma falha, e ela está dizendo que ainda foi tratado de uma forma, sabe, isso tudo tem que ser apurado, as pessoas têm que ser, eu sou responsabilizado porque eu falo, tá certo? Outro dia nós erramos, tá certo ou não? Nós fizemos um comentário equivocado, que um procurador da República, um procurador, sei lá o que tem aí, juiz, não sei o que tem, que ele havia recebido dinheiro de uma indenização por ter sido beneficiado aí, porque foi perseguido pela ditadura militar. E não era isso, foi uma punição em função, na verdade ele recebeu uma indenização em função de um processo trabalhista, né? Contra o BNDES. Nós tivemos que pagar R$50 mil de multa, por um errinho que a gente podia pedir desculpa aqui, mas não teve choque não, meteram brasa na gente, você percebe? Madalena. Eu vejo às vezes aí a TV Globo sendo punida por R$5 mil, para nós eles deram lá em cima, R$50 mil, pagamos. Agora, como é que pode, as pessoas erram, levam, repitem, se erraram, você não sei, é por isso que eu quero ouvir, agora, de repente trata ainda com descaso, isso tudo tem que ser apurado, e todos aqueles que estiverem lá, na época, tem que ser responsabilizado por isso, tem que responder por isso. Você vai ver só como as coisas começam a mudar. Madalena, nós mesmo sendo leigos, nós pegamos o cartão do meu sobrinho, que tem 2 anos e 5 meses, e da filha da minha vizinha, que tem quase a mesma idade. Comparamos mais ou menos as datas, realmente, eles tomaram essa vacina. Aí a minha pergunta, por que o meu filho não tomou? Sendo que nós levamos, eu nunca deixei de levar meu filho no posto para tomar uma vacinação, ainda tanto que eu falei para o médico. A única vacina que meu filho não tomou foi da polio, a última que teve, porque ele já estava doente. Elas mesmas recomendaram que não poderia tomar por enquanto, que quando foi dado aqui na escola próxima da minha casa. O porquê que meu filho não tomou essa vacina, sendo que era para ele ter tomado 3 doses, no mínimo, pela idade dele. E quem falou isso não sou eu, Madalena. Foi o médico que cuidou dele, tanto o médico pediatra quanto uma neurologista. Tá certo. Por que meu filho não tomou nenhuma dessas doses? Boa pergunta. É o que nós vamos perguntar para a doutora Regina Barbieri, que é a secretária, que vai ter que montar uma comissão para chegar lá no posto de saúde do Selmidei 1 e, logicamente, apurar o que houve, tá certo? Pegar essa carteirinha, levar e dizer o seguinte, olha, quem que faz a vistoria da carteirinha quando ela vai para tomar? Quer dizer, você percebeu que não deu a vacina,
olha, essa criança não foi O mais vacinada. estranho é porque na realidade são 3 doses e perder e não e ninguém atentou para isso nas 3 oportunidades então em que essas vacinas teriam que ser ministradas. Eu acho um pouco estranho porque eu não sei como hoje é feito esse controle, né? As minhas filhas já são adultas, então enfim o procedimento talvez fosse diferente na minha época, né? Mas sempre que você tem ali uma vacinação a ser feita, né? Dentro do calendário, essa vacinação que é dada pelo Estado, você tem um pré-agendamento, assim, um lembrete nessa carteirinha, não só para que você, não só para o posto saber que a sua criança tem que tomar aquela vacina naquela data, né? Mas para a própria mãe estar atenta quando estiver chegando aquele período, para você também se manifestar, né? Então, é uma questão preocupante, porque no caso foram 3 doses que escaparam aí do controle de todo mundo, né? Por favor, Aninha, vamos tentar um contato, viu, depois do intervalo comercial com a doutora Regina Barbieri, porque alguém tem que explicar o que realmente aconteceu. Eu passo por isso ainda, né? Minha filha está na idade da caderneta e o procedimento é isso. Você constata que está na época de uma vacina assinalada e leva ao posto. Às vezes acontece de não ter a vacina disponível, mas aí cabe a informação da pessoa do posto. Falar, olha, não tem a vacina hoje, vai chegar na segunda-feira, senhora, o senhor pode trazer aqui seu filho, sua filha, na próxima semana. Mas você é obrigado a levar a carteirinha quando você vai vacinar. Fazer uma vacina. Outra vacinação da polio. Exatamente, como foi agora em agosto. Olha e confere, está faltando tal vacina. Alguém prevaricou. Pelo que eu estou vendo aqui, isso. Supôs alguém prevaricou que tem que ser punido. Alguém tem que punir o posto inteirinho se houve realmente uma falha. Tá certo ou não? Se houve falha realmente. Porque, a criança está com sequelas, pelo que a mãe está dizendo aí. E a meningite é muito séria, não é uma gripinha, né? 94.